Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre nossa Bolsa de Valores. Eu entendo que talvez seja um momento em que é necessário se falar um pouco sobre disciplina e persistência, duas palavras que são usadas dentro do mercado financeiro e muitas vezes até por influencers e que tem talvez um contexto um pouco vazio, porque se utiliza muito as palavras, mas na verdade se tem não só a ausência do entendimento, mas como de fato o compromisso com elas. No caso, da disciplina, nós estamos falando, eu costumo separar em três disciplinas. Tem a disciplina do dia a dia, quando você acorda, arruma a cama, você come alguma coisa, lava a louça, você corta a grama dentro de um regramento que você estabeleceu, eu chamo de disciplina do dia a dia. Tem a disciplina militar, que é aquela disciplina que é o fiel cumprimento às leis sem que haja questionamento. Isso aí está dentro de um escopo profissional. E tem o que eu chamo de disciplina férrea, que é aquela disciplina de fato do investidor, aquilo que ele faz porque realmente ele sabe que tem que fazer, mirando o que pode acontecer logo em seguida no futuro. Isso aí, a disciplina, ela é muito diferente da persistência, porque no caminho você não vai encontrar só facilidades, você vai encontrar momentos muito dificultosos. Por exemplo, a meu ver, o momento que a gente está passando agora, ele é um pouco mais dificultoso. O preço das ações estão fora do que a gente estava acostumado, a questão de 2 anos atrás, e fica difícil com que a gente tenha uma tendência de investir nesse tipo de ativo, principalmente com taxas de juros que estão em patamares que às vezes podem parecer que são mais atrativos. E é bom a gente ver como isso impacta o mercado no geral. Veja que um tempo atrás eu conversei sobre esse tema, foi lá no dia 6, a matéria é do dia 6 de janeiro, lá do Poder 360, e ela é assinada pelo Hamilton Ferrari. Mas eu devo ter comentado lá pelo dia 15, eu não estou lembrado. Mas o que acontece é que aqui no tema, ou na manchete, o número de investidores na Bolsa caía pela primeira vez em 7 anos. E na época eu apresentava esta apresentação da B3 sobre essa questão que se referia ao terceiro trimestre de 2023. Se você entrar hoje lá no site da B3, você vai ver que lá tem um link para o quarto trimestre de 2023, mas o link está quebrado, não dá em nada, e não sei por que cargas d'água a B3 não divulgou esse número aí para o exercício de 2023. Então eu fiquei com aquela reportagem do Poder 360. E se nós formos olhar o histórico dos CPFs na Bolsa, dentro daquela apresentação da B3, essa aqui é a evolução das pessoas físicas na B3. Veja aqui, de 2011 até 2018, tinha aqui um pouco mais do que 500 mil de pessoas na Bolsa de Valores. Onde é que começa a mudar? Aqui no ano de 2019, quando salta de 0,7 em 2018 para 1,4, ou seja, dobra o número de CPFs na Bolsa em 2019. Em 2019 teve um evento extraordinário, em termos de Brasil, que foi a reforma da Previdência. E depois, isso continua aqui em 2027, dobra de novo, em 2021, mais uma vez, e se mantém aqui em 2022 no patamar de 4,6 bilhões no terceiro trimestre. Quando, então, chega aqui no segundo trimestre de 2023 a 5,3 e cai, como eu falei agora há pouco, no terceiro trimestre de 2023. E cai ainda, segundo a reportagem do Poder 360, no fechamento do ano de 2023. E veja aqui, se nós olharmos para a taxa Selic dos anos de 2014 a 2024, eu peguei 10 anos aqui, que foi desde o governo da presidente que foi impeachmentada por crime de responsabilidade, a Dilma Rousseff. Depois quem a substituiu, o Michel Temer. Veja que o patamar da taxa Selic estava aqui em 2015 em 14,25%. Quando assume Michel Temer, ela começa a reduzir nesse patamar. Depois, conforme nós vamos olhar nesse trecho aqui, que é o trecho de 2019, ela repete ainda o presidente Michel Temer, que foi por conta, onde a gente, não por conta disso, mas onde nós vimos que aconteceu a reforma da Previdência. E a taxa Selic, ela continua caindo mais ainda, chegando a 2% aqui em 2020,
o período pandêmico, e depois do período pandêmico, onde realmente a inflação cresceu muito por conta dos recursos que foram colocados na economia em função do fica em casa, porque as pessoas não trabalhavam e os comércios não abriam. Então, subiu de novo a taxa Selic, chegando a 13,75, e agora ela começou a cair novamente. Então, o que chama a atenção foi esse período onde ela teve mais baixo, que é aqui o ano de 2020, onde teve estouro das pessoas indo para a Bolsa de Valores, porque já não compensava, provavelmente, a renda fixa. E desde então, a taxa Selic ela vem caindo. Aí eu peguei essa reportagem aqui da Inteligência Financeira, ela é uma reportagem do dia 7 de março de 2024 e é assinada pela própria redação da Inteligência Financeira. Essa aqui é uma reportagem difícil, não foi. Eu não recomendo ela, eu só vou citar os pontos principais, nem vou avançar muito sobre ela, mas veja que o Banco Central pode rever sinalização de cortes da Selic. Indica o diretor, que estava dentro do evento onde foram coletadas essas informações. Eu acredito que quem estava reportando estava vendo o que ele estava ouvindo, o que ele estava dizendo, e foi mais ou menos colocando do jeito que estava ali, de forma que ficou muito difícil de fazer a compreensão. Para quem for leigo no assunto, eu vou tentar tirar uma essência do que me parece assim mais importante. Já que a taxa Selic, no caso, ela veio reduzindo à medida que a inflação não estava subindo, porque ela foi utilizada como um controle do processo inflacionário. Então veja aqui, ó, ele começa dizendo o seguinte, ó, a preocupação com expectativas de inflação para 2025 e 2026 não é somente no nível acima da meta, então não adianta só mirar para lá. Além disso, ele tem uma interpretação de que o tempo em que eles estão fazendo a projeção, existe uma desancoragem. E quando a gente fala aqui em desancoragem, está na linguagem dos economistas. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: você está olhando muito na frente com o sentimento dos dias atuais. E isso pode gerar uma distorção. Então ele acredita até que se continua nesse nível contracionista dos juros, mas que e as próximas reuniões podem apontar para isso, mas que talvez não desça muito do esperado, daquilo que se está projetando lá para os anos de 2025. E por que será que isso aí pode acontecer? Porque a dívida do Brasil ela está crescendo numa velocidade muito grande, ao passo que a arrecadação ela não está muito consistente com isso. Então isso começa a gerar alguns desequilíbrios. E alguns deles, porque o quanto se estende a dívida no tempo, né, o quanto ela tem duração no tempo, é o que gera uma das preocupações. E aqui eu vou trazer esse vídeo, é do Rodrigo Constantino e Bruno Musa, eles fizeram juntos, e tem um ponto que eu achei importante, de repente você segue lá, tanto o Bruno Musa quanto o Constantino. Constantino está fora do país, passaporte cassado e com contas aqui no Brasil congeladas. Aliás, deixa eu abrir um parênteses sobre isso, não é um assunto que eu gostaria de comentar, mas é só porque eu acho relevante. Você vai e trabalha. Então, abrindo parênteses, tá? Você vai e trabalha. Você faz um trabalho que é honesto, é correto e está previsto na legislação do seu país. Você ganha o dinheiro pelo que você trabalhou. Então aquela propriedade é sua. Eu não consigo entender como que o Estado pode chegar até a propriedade privada da pessoa e fazer o congelamento sem ter nenhum motivo que seja de cunho relevante. Para mim, isso é um dos maiores absurdos que eu já vi. Olha, na trajetória da minha vida, eu nunca vi algo assim. Que o Estado se coloque sobre a sua propriedade privada, principalmente com relação aos seus ganhos advindos do suor do seu trabalho. Isso, para mim, é uma das coisas mais horripilantes que eu vi na história do país como o Brasil. Bom, mas agora, fecha aqui o parênteses. Vamos voltar para essa questão. Sigam eles lá, porque realmente, às vezes, esse sufocamento financeiro ele pode gerar algumas questões. Mas olha o que é dito aqui com relação à parte do endividamento, principalmente naquela que nos afeta, que é a questão previdenciária. O Brasil acaba devendo a agiotas, por quê? Porque é mal pagador, porque a sustentabilidade da dívida é uma bola de neve, é um rombo crescente. O governo Bolsonaro fez uma reforma da Previdência que economizou em 10 anos o dobro do que previa a reforma do Temer. R$1 trilhão. Mas isso com a pandemia foi tudo a perder e tudo mais, e agora com Lula, de novo. A Zaina Latif estava no Globo essa semana dizendo: precisamos de uma nova reforma da Previdência já. É um rombo. E aí, olha que coisa, só para você entender os números, Wilson. Previdência. A Zaina Latif, ela fez uma reportagem no Globo, a gente já vai dar uma olhadinha nessa reportagem e dar uma dissecada no que está sendo dito ali. É o rombo de todo o governo.
o modelo de welfare state da previdência criada desde o Social Security Act lá atrás com Roosevelt nos Estados Unidos, funciona assim. Não é como é no Chile, que você tem a sua poupança, a sua aposentadoria atrelada a ativos que você investiu. É um Ponzi Scheme pelo seguinte, entrada e saída. Os entrantes são os trabalhadores pagando na ativa hoje e a saída é pagar a aposentadoria de quem está aposentado. Quando você tem 7-1 trabalhadores para aposentado, como era quando começou o Social Security, 9-1, tá tranquilo. População jovem, muita gente no mercado de trabalho. E quando a pirâmide começa a virar um quadrado, um retângulo, e quando há um envelhecimento da população, que é aquilo que você ouviu falar, bônus demográfico, que acabou no Brasil já. E quando a população vai envelhecendo e o mercado de trabalho não produz mais, não tem mais tanto nascimento, por exemplo, e começa a ficar 2-1, 2 trabalhadores trabalhando para pagar um aposentado. E quando a aposentadoria não tem nenhuma ligação com o que ele efetivamente poupou ao longo da vida de trabalho, como por exemplo no setor público brasileiro, que o cara ganha com o salário final, que ele é cheio de privilégio. E aqui é curioso o que ele está dizendo do ponto de vista previdenciário. Tá? São duas abordagens. A primeira é no caso do funcionário público, que seria o regime próprio previdenciário, tem dois, né? Dos servidores públicos comuns e tem o dos militares, que ele acaba ganhando lá no final como aposentadoria de acordo com o salário final que ele teve, sem que ele tenha ao longo de toda a vida tido aquele valor. Isso é o levantamento que ele está fazendo. E a segunda questão que ele coloca aqui é o regime de previdência do Brasil, o regime geral de previdência, ele é um regime de repartição que a gente chama, ou seja, as pessoas que estão trabalhando pagam por aquelas que estão aposentadas. É disso aí que ele está se referindo. E aí, por isso que ele fala na questão piramidal. Já que lá nos anos 80, só para a gente tomar como referência, porque o sistema previdenciário ele é mais antigo, ele é da época de Getúlio Vargas ainda. Mas veja que nos anos 80, o que se tinha eram essa camada aqui, ó, de trabalhadores, porque eles aqui ainda não estariam aposentados, eu botei de 20 anos até 65 anos. Então esses aqui todos estavam trabalhando para sustentar esse topo da pirâmide, que seriam teoricamente os aposentados. Isso aqui nós estamos falando dos anos 80. E veja que agora, em 2023, o que está acontecendo veja como o corpo aqui, ó, da nossa pirâmide, deixa eu pegar uma marcação melhor aqui. Veja como o corpo aqui da nossa pirâmide, ela está ficando achatada, que nem ele disse, está deixando de ser uma base para ser algo achatado. Então essas pessoas aqui que estariam na parte ativa, entre, como falei, dos 20 aos 65 anos aproximadamente, sustentam os aposentados que estão nesta parte da pirâmide, de acordo com a idade. Isso aqui com achatamento. Só que a relação que a gente estabelece aqui não é de quantidade. Não significa que as pessoas que estão neste centro da pirâmide, deixa eu pegar o marcador melhor, não significa que as pessoas que estão neste centro aqui da pirâmide, elas pagam o suficiente para essas que estão aqui no topo. Se as que estão no topo, elas têm um salário completo, vamos supor que é o caso do regime próprio de previdência dos servidores públicos, significa que se lá em cima eles não pagam previdência. Os militares sim, mas lá em cima não acontece. Aqui no centro, o que se for pagar de previdência for de 15% para a previdência, significa que você precisa ter 85% da população aqui embaixo e apenas 15%. Então, para que isso seja empatado, se lá em cima tiver mais de 15% da população, e a gente já vê aí que é mais do que isso, é o indicativo do quanto ela vai se tornando deficitária. E na projeção que é feita pelo IBGE para 2060, você pode verificar que tanto a parte de cima quanto a parte do centro, elas começam a ficar igualadas. Ou seja, é o indicativo de que para se manter a parte de cima, você precisa que haja uma contribuição perto dos 50% para a Previdência. Ou seja, ela é uma tendência de falência do sistema. E considerando essas projeções, veja que lá nos anos 80, que está aqui embaixo, você tinha 9,2 trabalhadores para sustentar um aposentado. E a projeção aqui para os anos 60, que está aqui embaixo, é que você tenha 1,5 para sustentar um aposentado. E é daí que vem essa reportagem aqui do Globo. Então ela é assinada por Zeina Latif, e ela é do dia 6 de março de 2024. Os principais pontos aqui é o seguinte: ouvidos moucos, ou seja, ouvidos surdos para o rombo da Previdência. Isso aí que a gente viu até agora nessa nossa construção. Então ela fala inclusive aqui da necessidade de uma nova reforma previdenciária
que voltou para o radar, mas aqui ela está falando só dos especialistas, uma vez que o Brasil gasta cerca de 12% do PIB com a Previdência. Olha o tamanho. Na medida que na OCDE, que é a Organização dos Países para o Desenvolvimento Econômico, a despesa, na média, é de 8% do PIB. Então, isto é o que está mostrando como é que vai ficar o futuro. Além disso, o Brasil é colocado aqui como um país que está envelhecendo de forma muito rápida. No nível federal, as despesas previdenciárias caíram lá 9,7% em 2023, ante 10,4% em 2019. No entanto, teve esse acréscimo aqui de 0,32 pontos percentuais comparado com 2022, o que está mostrando uma tendência altista. O crescimento no número de beneficiários do regime geral de previdência social foi muito alto em 2022, 2,8% e 3,4% em 2023, e ainda maior para os beneficiários assistenciais, que são aqueles que têm aquelas dificuldades antecipadas e que o colocam na condição de aposentadoria de forma mais precoce. E dentro dessa reportagem também tem uma crítica aqui ao MEI, né, que são os microempreendedores individuais, porque o MEI ele representa 10% dos contribuintes da Previdência, mas o que ele recolhe é de apenas 1% da arrecadação, e isso precisa ser tratado em algum momento. E completa a questão do problema como um todo, que há regras especiais para policiais militares e para professores, aqui está vinculando com o Estado, porque houve a reforma da Previdência e isso deveria ser estendido ao Estado. Muitos não o fizeram e outros ajustaram porque não tem a Previdência nacional para todos, inclusive no nível municipal. Não é assim. Cada um faz a sua, no nível estadual, no nível municipal, e muitos estados não fizeram até o presente momento. E veja que tanto a questão da Polícia Militar e professores limita o espaço para o ajuste fiscal nos estados e, de quebra, ainda prejudica a gestão pública na contratação para colocar novos profissionais na ativa, porque existe, tanto para um quanto para outro, né, professores e policiais, essa aposentadoria precoce que faz com que aumente o número de pessoas que estão na aposentadoria de forma precoce e a dificuldade na contratação de novos para pagar pelos que estão aposentados. E como a questão não está sendo abordada no atual governo, isso vai ser passado para o próximo e vai ser, segundo aqui a reportagem, bem pesado. E é nessa hora que o investidor ele precisa estar atento a essas movimentações e a esses cenários, porque um dia essa conta vem, ela não vem rápido, ela vem paulatina e gradativamente. Investir aqui no caso do que a gente está falando é exatamente ter esse cunho de você projetar o futuro sem que você necessariamente dependa do Estado. Se tratando de Brasil, sempre se vai depender de alguma forma, mas quanto menor for essa dependência, melhor. Por isso que a gente precisa, mesmo nesses momentos onde a renda fixa venha a se oferecer ou outras proposições de investimento venham a se oferecer, a gente precisa ter a persistência, porque a gente olha para o cenário e sabe que ele pode se ajustar à questão dessa taxa de juros, que até ela vai ficar nesses patamares, porque senão, olha só, o Brasil, ele precisa, o governo quando arrecada, ele arrecada basicamente de 3 formas: pelos impostos, pela inflação, que está lá embaixo, e pela dívida pública, pela emissão de títulos da dívida. Então a única coisa que restou para o governo, com inflação baixa, e também o limite na captação de impostos, é exatamente venda de títulos da dívida. E essa venda só é atrativa se tiver em patamares mais altos. O que significa com isso? Uma tendência de que se vá para a linha rentista. Mas o governo ele continua endividado, a ponto de colocar o país num patamar hoje, chegando a 1 trilhão, e com dificuldades para pagamentos futuros. O que significa isso? Que ele precisa uma tendência de estabilização ou encolhimento do nosso processo econômico. E assim a gente leva o país para uma linha do empobrecimento. E até muito rápido, se as medidas que forem adotadas forem medidas descabidas. Que mais ou menos é o que vai estar naquele vídeo que eu falei do Constantino, Rodrigo Constantino e do Bruno Musa. Nós aqui, investidores do outro lado, a gente precisa ter essa persistência de saber que
esses juros que são oferecidos dentro do mercado, eles são juros que, na verdade, talvez não tragam os benefícios no longo prazo que a gente imagina. Por isso que a gente tem que ter a disciplina agora de ter aquele patamarzinho pequeno que a gente tem nas nossas receitas para poder comprando mais ações e essas ações nos rendendo mais proventos e esses proventos nos oportunizando comprar mais ações ainda para que lá na frente, no futuro, a gente não caia nessa armadilha que está sendo montada e que talvez nos traga uns desagrados futuros. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.